E você que está aqui no YouTube comigo, sejam muito bem-vindos para mais uma Dermatovet Class. Então, muito boa noite. Deixa eu dar um oi para quem já está aqui, ó. Claudinha já está aqui comigo, Fernanda Dejane, mas quem está me dando aqui boa noite, Loide. Vamos falar hoje de dermaticose, dermaticiose canina, né? Tanto faz um nome ou outro. Como vocês sabem, minha aula é bem dinâmica. Eu vou aí jogando os pontos que eu acho interessantes sobre essa questão. E eu quero uma aula prática, vamos falar tudo sobre demódex, né? Do comecinho até o final, focando aí na espécie canina, tá? Então esse é o objetivo da nossa aula hoje. Tudo bem? Vamos primeiro fazer uma pergunta básica aqui, pensando em demódex. Fazem parte da microbiota normal da pele do cão? O que você acha? Então isso era uma dúvida que às vezes ainda pode rondar aí a cabeça de algum colega veterinário por aqui, né? Será que o demódex faz parte mesmo dessa microbiota? Por mais que esse elemento cause essa dermatose aí, que a gente sabe que ela já foi mais complexa no passado, hoje ela está mais, vamos dizer assim, um pouco mais tranquila de ser trabalhada, né, de ser combatida, essa doença, mas pode ter essa dúvida, será que ela faz parte dessa microbiota? Então, a colonização da demódex, ela independe de raça, sexo, idade e pelagem. Então, independe. E toda a pele não glabra, está colonizada sem diferenças quanto às regiões anatômicas. Então, sim, ela faz parte da microbiota da pele normal do cão, só que no menor número. Pouca colonização. Ela coloniza, mas não tanto. A doença se instala quando eu tenho um crescimento exagerado dessa população do ácaro, gerando ali essa dermatose parasitária e gerando aí os problemas que a gente vê na clínica dermatológica. Então, sim, ela faz parte da microbiota, sim, ela está presente, não importa, já foi descoberto em várias raças, idade, sexo e pelagem. Ela, sim, ela começa a sua colonização em áreas anatômicas, não importa se a pele é não glabra ou glabra, mas sempre vai ter um número pequeno de ácaros fazendo essa colonização na pele. Então, sim, sempre ela está ali presente e ela faz parte da microbiota. Como a Luciene comentou aqui com a gente. Muito obrigado, Luciene. E vamos sempre conversando aí sobre esses pontos. Então, esse é o primeiro ponto, deixar claro isso. Quais demódex fazem parte aí da espécie canina? Vocês sabem disso? Acho que muita gente não sabe isso aqui. Isso é uma coisa bem nova, bem recente, começou a ser estudada. Hoje a gente tem 4 espécies definidas aí nas 4 espécies de demódex presentes aí na espécie canina. Sabia disso? São 4. Quando eu estudei lá atrás, a gente só sabia de um, do Demódex canis. Ao longo dos anos foi surgindo esses outros Demódex. Então não é só o Demódex canis que ele é importante, pode ser importante para o cão. Outras espécies de Demódex também são importantes. Então, além do Demódex canis, a gente tem o Demódex fungii, temos o Demódex cornei e temos o recentemente estudado o Demódex sionis, né? Que recentemente foi descoberto agora há um ano e pouco atrás. Então, são essas 4 espécies presentes. Vamos mostrar um pouquinho as diferenças entre elas, né? E existe ainda até uma certa polêmica entre o cornei e o sionis no cão. Vamos conversar mais sobre isso. E quais as causas? Então, por que existe essa doença, a demodicose? Por que ela está aí acontecendo em nossos pacientes? Existe uma causa genética, que ela foi a mais explorada e estudada no passado. Existe, então, alguns autores que relatam a possibilidade de existir um portador que tem o gene recessivo e ele não possui fatores de inibição de crescimento dessa Demódex canis, e aí favorecendo a sua multiplicação. Então, a doença ocorre pelo crescimento de Demódex e uma falha nessa resposta de defesa. Isso seria uma falha genética, tá? Então, isso é colocado com alguns autores. Porém, autores mais recentes e trabalhos mais recentes tentam entender melhor essa questão genética. Tem autores que falam o seguinte, não é genético, não. Pode ter também associado a uma resposta de imunossupressão, uma inabilidade do sistema imune e uma falha no reconhecimento e no controle do Demódex canis pelo sistema imunológico. Então, existe uma falha na resposta imune, gente, isso é claro. Mas é uma falha genética ou é uma falha do próprio sistema imune sem ter envolvimento genético, gerando essa imunossupressão? Essa é a briga hoje, em alguns autores relatam isso. Então, olha que interessante. O que a gente sempre achava no passado, é genético, hoje já tem outros autores que estão falando, olha, a gente pode estar indo para um caminho errado.
pode não ser genético essa falha do reconhecimento do controle do Demodex. Isso pode ser só uma imunossupressão, um imunocomprometimento, e não tem um envolvimento genético. Pode ser alguma coisa temporária, pode ter alguns fatores que influenciam esse processo. Então, hoje ainda existe essa briga, tá? Não é muito claro isso não, tá bom? Tá? Então, tem autores que defendem a hipótese genética e tem autores que defendem a hipótese de uma imunossupressão, tá? Ou um imunocomprometimento. Aqui, ó, um trabalho mostrando as espécies nos cães. Então, esse trabalho foi um trabalho recente que demonstra que existe o Demodex canis, o Demodex indiae e o Demodex cornei. Agora, recentemente, tem um outro trabalho falando do novo Demodex. Olha aqui as diferenças da anatomia deles. Ó. Esse aqui no meio, que é o B, é o Demodex canis, que é o mais comum, é o que mais desencadeia a doença. A demodicose ou demodiciose, tá bom? Esse aqui mais alongado, tá vendo? Com a cauda mais alongada, vocês conseguem ver aí? Esse é o Demodex indiae. E aqui, o C e o D, é o Demodex cornei, também chamado de Demodex curto, de cauda curta, tá? São os Demodex cornei. Então, esses são os trabalhos que relatam a diferença entre as espécies nos cães. E um trabalho mais recente, que foi esse aqui, ó, foi 2018, tá? Desculpa, foi de 2018. Eles falaram que existe também o tal do Demodex cionis, que esse Demodex cionis, ele foi encontrado nos pavilhões auriculares de doenças de otites crônicas, lá no Japão, foi descrito, e parece sim que ele é diferente do Demodex cornei. Então existiu uma certa briga. Ah, isso aí é cornei, ah, não é. Então parece que tem diferenças anatômicas entre esses dois Demodex, então hoje parece que é uma quarta espécie aí, presente nos cães, gerando a doença, a demodicose, tá? Então é interessante. Então seria aí o cionis. Aqui, gente, é um trabalho do Luiz Ferrer, que ele é um dos que defendem essa questão de uma falha na resposta imunitária, um imunocomprometimento. Então, de uma maneira geral, o Demodex está na pele de todo cão, e o sistema imune, ele responde frente a esse parasita, não deixando ele crescer demais. Então, ele gera uma resposta de controle populacional. Então, eu tenho um sistema imune que controla ali, não deixa esse elemento crescer demais, expandir demais. Então, eu tenho um perfeito equilíbrio dessa resposta e não gera falhas. Mas, por algumas situações, existe aí uma resposta imune inadequada que altera esse controle. Eu tenho um supercrescimento desse Demodex na pele, e a presença, esse supercrescimento desse Demodex, influencia diretamente a ação associada aos linfócitos T e a outras interleucinas, potencializando a falha do controle. Então, seria uma doença que se retroalimenta. Então, isso faz com que altere a resposta imune e isso tudo vai ser expandido. Essa falha da imunotolerância, né? Então, eu tenho aí alguns fatores que influenciam, né? Os corticoides podem influenciar em vários pontos dessa resposta imunitária, a diminuição de fatores de crescimento frente a essas interleucinas, a atividade do linfócito, expandindo a resposta linfocitárias específicas, inibição de algumas enzimas de defesa e de resposta. Então, eu tenho todo aí um arcabouço que gera uma falha nessa proteção. Então, é isso que eles colocam. Então, eles colocam hoje que essa falha não é só genética. Então, pode acontecer em pacientes e ele não ter esses fatores genéticos associados. Então, esse, por exemplo, é um dos autores que defendem essa questão, que não é só genético, tá? Depois me fala se ficou entendido essa questão. Então, nesse cão, pode ocorrer um desequilíbrio da resposta linfocitária, principalmente eu tenho uma alteração nessa relação de uma resposta TH1 com uma resposta TH2. Então, eu tenho uma imunocompetência específica frente a esse ácaro, e eu tenho uma redução dessa resposta do tipo TH1, que é uma resposta protetiva, que é uma resposta de estruturação, né, de controle, e isso favorece o crescimento dessa doença. Então, isso que está por trás da imunopatogênese, tá? Aqui, ó, alguns comentários. Aprendi com uma falha de imunossupressão hereditária da mãe ou dos avós com uma falha do linfócito. Então, isso é questionado por alguns autores hoje. Não deixa de ter a falha da resposta imune, mas não necessariamente genético, herdário. Esse é o ponto, tá? E a Fernanda colocou a mesma coisa. Também aprendi como sendo uma imunossupressão. Sim, existe uma imunossupressão. O questionamento aí é o seguinte:
É só uma imunoproteção por fatores ou tem uma genética que desencadeia a imunossupressão? Isso é o questionável. Vê se você entendeu aí, Fê. Luciene, vê se você entendeu esse ponto aí também, tá? Tudo bem? Podemos passar? Me fala se existe ainda alguma dúvida sobre esse ponto aí. E, gente, isso é a ciência. Por isso que é legal a gente estudar e se capacitar tanto. E estar aqui ao vivo, pegando o que é mais atual. O que eu aprendi é totalmente diferente do que o povo está discutindo hoje. Isso é demais, gente. Isso é incrível. Eu acho que isso faz a gente crescer cada vez mais. Então, não existe verdade absoluta. Tudo muda. E tem autores discutindo e deixa eles brigar nada. A função deles é eles. São pagos pelas faculdades, universidades para isso. Para gerar essa discussão e elevar a nossa compreensão. Tá? E vamos ver isso na prática. Vamos ver isso na prática do dia a dia. O que eu estou falando aqui dessa imunopatogênica que pode interferir no nosso paciente na prática? Vamos chegar lá, vamos discutir, a gente segura isso aí. Então, Fernanda falou que está tudo certo, então eu vou seguir, hein? Vou pular uma etapa aqui. Tranquilo até agora? Me fala aí, tá? Demodex canis, vamos falar um pouquinho mais desse cara. Então, o Demodex canis, ele é um ácaro que ele vive interno dentro do folículo piloso, tá? Não contagioso e não puliginoso, de uma maneira geral. Ele não gera prurido. Muitas vezes o prurido está associado à infecção secundária provocada pelo crescimento e pela destruição desse folículo, a foliculite. Mas, de uma maneira geral, ele é um ácaro que vive internamente, na estrutura interna do folículo piloso, não é um ácaro contagioso e não puliginoso. A Luciane colocou um ponto aqui, vamos lá. Então, não é só por herança genética? Outros fatores podem levar a essa falha da resposta. Exato. A discussão é aí, Luciane. Parece que não é só a genética que influencia a imunossupressão. Outros fatores também desencadeiam um processo de imunossupressão. E a doença, sem ter um envolvimento genético, quer dizer, não transmite isso. Essa é a discussão. O ponto está por aí. E a gente começa a ver isso na nossa clínica do dia a dia. Perfeito. Perfeita colocação. Isso aí, eu quero vocês pensando. Vamos elevar o nível aqui da discussão. Tudo bem? O Indiai, vamos falar do Demodex Indiai. Demodex Indiai, olha que interessante. O local dele, ele vive dentro da glândula sebácea. Então, ele não vive no folículo, ele vive na glândula, que faz parte da unidade pilosebácea. Então, ele vive ali dentro da glândula sebácea. O Indiai causa dermatite seborreica. Lembra que a gente falava dermatite seborreica por conta de uma oleosidade, né, uma disqueratose, uma doença, uma seborreia seca, seborreia oleosa, seborreia mista? Cuidado! Pode ter também uma dermatite seborreica por conta de um Demodex, como o Demodex Indiai. Então, aí, fica de olho nisso. Demodex Indiai, um dos causadores da dermatite seborreica. Tá? Ele é um ácaro que a gente classifica de uma maneira rara, ele não é difícil no nosso dia a dia, então não é comum a gente pegar isso dentro da clínica, essa doença na clínica, mas foi observado por vários autores, e tem trabalhos mostrando isso, que achou ele, por exemplo, Fundat, né, et al., descreveu esse Demodex, muito bem descrito, mostrando a doença clínica das doenças seborreicas em 78 cães examinados. Então, ele conseguiu aí fechar a clínica e a doença, o parasitismo, né, o dermatose parasitária nesses casos. Muito interessante, depois recomendo esse trabalho. Ciones e o Cornei são ácaros curtos, que a gente chama, né, de cauda curta, ácaros curtos. Então, existia essa briga se o Cornei era tudo Cornei ou era o Cinotes, e hoje a gente sabe que tem uma divisão. Então, são ácaros curtos e eles parecem ter características importantes, similares. Eles ficam mais na superfície folicular, então eles não vivem dentro do interior do folículo, ele fica mais próximo do istmo, da saída do folículo, ele fica ali bem mais superficial. Então, gera um parasitismo mais superficial. É um parasita que foi achado em condutos auditivos, principalmente otites crônicas. Olha aí que interessante essa informação. Imagine um animal com quadro de otite crônica, a gente pensando em infecção purulenta, uma otite ceruminosa, uma otite purulenta, né, bacteriana, que na verdade tem um parasita. Olha que interessante. Tá? Então, tem trabalhos mostrando isso. Não é uma doença, não é um parasita muito comum também, como o Demodex canis, mas tem uma característica também importante. Os trabalhos sobre esses ácaros curtos falam muito de animais imunossuprimidos. Então, aqueles animais que têm uma doença
usam uso crônico de corticoide, tanto tópico como oral. Então, assim, animais que estão aí num processo de imunossupressão, tá? Então, fica de olho nesses pacientes, e tá aí a imagem do Demodex cornei. Essa é uma imagem do cornei, tá bom? Do Ciones. Estão comigo? A Lu colocou alguma coisa aqui. Desse modo, fica pior do que sabíamos, por poder ter origem com outros fatores. Então, um filhote que apresenta uma manifestação, como sabe, depende da mãe de outras gripes. Pode sim, você pode ter uma alteração individual desse animal e não está associado somente com a questão genética. E a resposta clínica que vai dizer isso para a gente. Tá? Dejane, pelo que entendi, ainda há uma discussão. Não há um consenso sobre isso. Exato. Pode ser genético, mas também pode ter outros fatores envolvidos. Perfeito. Ainda virão outros estudos, com certeza. Com certeza. Isso é a discussão. E por isso que é legal a gente estar aqui se atualizando. Certo? Não existe verdade absoluta. Ocorre uma imunossupressão. Ocorre um processo de imunocompetência. Esse processo de imunocompetência é genético, essa é a dúvida, ou esse processo de imunocompetência é individualizado, tendo outros fatores que influenciam nisso. Aí tá o ponto. Entendeu? Esse é o ponto da discussão. Tá? Tudo bem? Estão comigo? Tô pegando pesado ou tá legal? Me fala aí, dá um feedback. Porque a primeira aula que eu dei aqui na escola foi uma aula feijão com arroz, lembra que eu falei? Básica. Agora é uma aula mais feijoada, eu já falei para vocês, é uma aula que eu estou pegando aí em alguns conceitos importantes. Depois me falam se está tudo tranquilo, se está indo bem. Eu vou aprofundar aqui, eu quero vocês pensando e fritando a cabeça junto comigo. Beleza? A Natália falou que está ótimo. Perfeito, Natália. Então vamos lá. Vamos começar a falar da clínica, que é o que a gente está aqui porque a gente atende, a gente está no dia a dia ali na batalha. Como é que é a clínica desse paciente com Demodex, né, com demoticose canina? Como é que a gente divide essa clínica? Hoje a gente divide a doença, a parte clínica da doença, entre uma doença localizada ou generalizada, em um animal juvenil ou um animal já adulto. Então existem particularidades e diferenças na questão clínica. Vamos discutir mais a fundo isso. Essa doença localizada e generalizada versus a generalizada e a doença juvenil versus a doença adulta. A gente tem que ter isso em mente quando está atendendo um animal com demoticose, tá? Então vamos lá, vamos primeiro falar da demoticose localizada. Então como é que a gente classifica, então, essa doença localizada? Ela pode ocorrer somente no conduto auditivo, lembra aquelas otites parasitárias, otites crônicas, normalmente classifica como otites ceruminosas, então é num local só, mas também ela pode ocorrer em locais específicos, 1 a 6 lesões, não são muitas lesões, são lesões espalhadas e bem localizadas. São lesões alopécicas, né, falta de pelo, são lesões pequenas e circunscritas, circulares, pode ter um eritema e até uma descamação, e normalmente o animal não se coça num primeiro momento, quando essa infecção não está, né, indo aí para um processo de foliculite mais intensa. Óbvio, pode acontecer da coisa piorar, cronificar, e aí mudar um pouquinho essa classificação. Mas, de uma maneira geral, apresenta assim para a gente. Vocês já devem ter visto esse tipo de doença, né? Essa demoticose localizada. Ela ocorre muito em face, região de membros, principalmente membros torácicos. Eu vou mostrar um caso de um animal que eu peguei com demodex localizada. Tem um bom prognóstico, normalmente pode até ter, entre autores que relatam, uma remissão espontânea. E sem fazer nada, o próprio organismo vai lá e acaba com esse parasita na pele. Tá? Normalmente o prognóstico é bom. Já pegaram uma demoticose localizada? Coloquei aqui um paciente que ele veio comigo com uma demodex localizada na região de patas, gerando uma pododermatite associada à demodex. Estão vendo aqui? Essa paciente é até de uma colega veterinária também. Ela veio para eu atender esse animal. Então, o animal estava bem e começou aí com uma infecção localizada na pata, foi feito antibiótico, foi feito antifúngico, pensando em demodex, né? Não estava tendo resposta. Fiz o diagnóstico e encontrei aqui o parasita na pata, né? Ela tinha sinais de doença endócrina, então, e depois fechou. Ela tinha hiperadrenocorticismo, um aumento do cortisol endógeno, que estava desencadeando esse processo. Também eu posso classificar a demodex nesse paciente como acontecendo em um animal adulto. Então fica de olho, vamos conversar mais sobre isso também. Tá?
A única área de lesão era essa na pata, com uma lesão localizada. Generalizada, ela ocorre em mais locais. Normalmente a gente tem mais de 12 lesões, né? E pode estender para grandes áreas do corpo, pode ter até toda a área do corpo e toda a face, toda a região de membro, estendendo para a região de dorso, região lombar, indo aí de região torácica até lombar, indo para o abdômen como um todo, patas como um todo. Então essa é uma forma mais grave. Ela tem um pior prognóstico. Normalmente está associada com uma infecção secundária. A gente tem quadros ali de furunculose, foliculite furunculose, quer dizer, a coisa já está mais extensa. Pode ter óbito, principalmente sem tratamento. Essa doença generalizada era a tal da sarna negra, que o pessoal fala que o animal ficava todo escuro, com a pele cronificada, que a gente tinha uma dificuldade para tratar nos anos atrás, que não respondiam também muito bem a tratamento. Então a gente tinha até óbito por conta de demora. Vamos pensar aí uns 15 anos atrás, uns 20 anos atrás, essa era a nossa realidade. Era uma doença difícil de lidar. 20 anos, 25 anos atrás, não era fácil como é hoje em dia, tá bom? Então a gente tinha esses quadros com pior prognóstico. Acho que é muito difícil hoje chegar nesse ponto. Às vezes eu chego um animal com uma doença generalizada, mas é difícil, assim, hoje a gente pensar em óbito. Lógico, sem tratamento tudo pode acontecer, mas é muito fácil hoje a questão de diagnóstico e tratamento, graças a Deus, né? Aqui um caso, ó. Então, aqui um paciente que já está com a doença generalizada. Também poderia classificar, né, como um filhote, a Demodex juvenil associada a um quadro generalizado, uma doença generalizada. Então, aqui, ó, olha como tem uma doença extensa em toda a linha do corpo, gerando furunculose, foliculite, tá? Esse filhotão. E olha aqui, olha a lâmina dele, olha a quantidade de Demodex nessa lâmina. Incontáveis, olha o boom, né? Então, uma quantidade incrível. Esse animal não se defende bem. Ele tem uma falha na resposta imunitária contra esse parasita na pele dele, né? Cresce demais, gerando toda essa lesão. Olha a quantidade, um absurdo. Conseguem ver? Aqui, ó, o pessoal está falando aqui, ó, a Natália falando que está ótimo, está tranquilo, a Fernanda. A Dejane falou que está excelente, que bom, Dejane. Vamos aumentar o nível aqui da nossa discussão. Luciane falou também que está excelente, obrigado. Priscila colocou aqui, minha Bulldog tinha uma lesão na testa, uma mancha. Ah, e aí você deu positivo lá, Priscila? Depois comenta pra gente. Juvenil, que é uma outra forma de classificação. Eu posso ter a Demodex, como eu falei, localizada ou generalizada, e posso ter também ela juvenil, que ela inicia a partir de animais de 4 meses de idade, certo? 4 meses de idade, um animal bem jovem. Em cães de 2 a 5 anos de idade, com a dermatite já crônica. Então, quando a coisa não foi diagnosticada, às vezes, no começo, a coisa vai piorando com o tempo, gerando uma doença crônica. Isso porque não teve um diagnóstico prévio, quando está sem esse diagnóstico prévio. Então, às vezes, a gente pega, assim, uma demodicose juvenil, mas que já chega na nossa mão já com 2, 5 anos, com uma doença crônica que não foi diagnosticada ali na fase juvenil. Então, começa a ver. Como eu falei, acho que hoje isso é muito mais difícil de acontecer, mas pode acontecer. Então, fica de olho, tá? Pode ter remissão espontânea, a juvenil, principalmente a juvenil localizada, tá? Mas é mais difícil, mas pode acontecer. E tem autores que comentam que alguns fatores predisponentes são comuns nesses casos de juvenite, dermatose, demodicose juvenil, que é o estresse por conta aí da questão hormonal, principalmente no momento de puberdade, em alguns filhotes. A gente sabe aí de 4 a 6 meses é o início, aí, às vezes, de um processo de puberdade em algumas raças. A mudança ambiental, então alguma mudança ambiental, algum manejo ambiental inadequado, ocorrendo algum estresse endógeno frente a isso. Tem autores que relatam o animal que tem uma parasitose intestinal intensa, influenciando nessa alteração da resposta imune frente a outros parasitas, principalmente na pele. Então tem uma correlação de parasitose intestinal com parasitose cutânea, tá? Desnutrição, má nutrição, então aqueles animais que são desnutridos, malnutridos, né, no momento aí que eles precisam de uma nutrição adequada. Então, são fatores aí envolvidos nessa demodicose juvenil. Aí aqui, ó, a Priscila colocou que sim, deu um positivo, né, no exame. Então, uma Demodex localizada ali, uma mancha somente ali na testa do bulldogzinho dela.
A Lu ficou assustada aí com a lâmina repleta de parasita. Meu Deus, é isso aí, a gente pode pegar esse ponto. E a Fernanda colocou aqui no comentário: atendi uma American Bully semana passada, bem generalizada também, com bastante infecção secundária, uma pele muito eritematosa, quer dizer, já tinha um processo de infecção e inflamação frente àquele parasita, e a lâmina quase que igual a essa da foto. Olha só, parasitada pra caramba, né? Um cluster, né? Um boom ali de Demodex na lâmina, né? Pode acontecer. Exatamente. Muito bom, Fernanda. Vamos botando nos comentários, vamos conversando por aqui. Eu gosto de uma aula assim, que a gente vai batendo papo, discutindo, mas que a gente aprende muito mais. Os exemplos de vocês, né? Olha aqui, ó. Então, esse animal era um filhote. Ele estava com 4 meses. Começou os problemas antes disso. Foi para um dermato. O dermato fez um exame, mas não fez o exame, mandou para um laboratório. Eu já achei isso esquisito. O exame do laboratório não deu nada de raspado positivo. Começaram a tratar por uma questão alérgica, o filhotinho de 4 meses sem resposta. Aí veio de uma segunda opinião, o proprietário comigo. Eu atendi ele tem 2 meses, um pouquinho atrás. Quase 2 meses. E vocês estão vendo aqui, olha só, gente, filhote com lesão localizada. Eram 3 lesões alopécicas. Aqui no pescoço, vocês conseguem ver? Uma rarifação aqui no pescoço, o eritema e rarifação. Tinha uma outra aqui perto da bochechinha, já estava fazendo terapia tópica, mas o animal estava coçando. E tinha uma outra aqui, ó, nessa região de escápula. Uma aqui e outra aqui. Então, eram 4 lesões, filhotes. Demodex localizada, Demodex juvenil. Fiz o exame e olha aqui quem apareceu, bonitona lá. Então, teve uma falha na condução aí, do próprio dermato, tá? Gente, faça os exames complementares. Esquece esse negócio. Como é que você vai trabalhar como dermato? Não fazendo exame, mandando para laboratório. Você está trabalhando mal, cara. Com certeza. Foi o quê? Foi erro da técnica? Foi erro da coleta? Foi erro do laboratório? Alguma coisa aconteceu. Porque eu fiz um exame simples e fechei o diagnóstico. E o proprietário tratando com pomada, corticoide, antihistamínico, estava fazendo até oclacitinib para esse animal, era Demodex. Então, avalia isso. Tá? Então, cuidado. Existe também o quadro de Demodex em adulto, da forma adulta. Então, normalmente em animais acima de 4 anos de idade, sem um histórico de doença de pele, isso é muito importante. Às vezes são pacientes que nunca tiveram doença de pele, dermatose, nada, dermatopatia. Podem ser mais graves, esse tipo de Demodex, nesse animal adulto. São menos comuns, então a gente vê mais dentro da estatística, ocorrer mais em filhotes do que em adultos, mas podem acontecer. E normalmente tem uma imunocompetência como doença de base. Tem alguma coisa acontecendo, foi aquele York que eu comentei, que é de uma colega veterinária, tem alguma doença de base estimulando aí o surgimento da Demodex nesse animal adulto, da demodicose nesse animal adulto. Os problemas mais comuns, coloquei aqui, tá bom? Hipotiroidismo, hiperadenocorticismo primário ou iatrogênico, pego também Demodex por uso de corticoide de maneira iatrogênica. Imunossupressão, então animais que têm uma doença autoimune, que eu preciso às vezes usar medicações imunossupressoras como corticoides imunomoduladores, animais com doenças oncológicas que têm uma alteração da resposta imunitária, gerando uma imunossupressão. A leishmaniose também pode estar presente, um animal que tem Demodex por conta da questão da leishmania e a alteração imune frente a esse parasita, esse protozoário. E neoplasias malignas, principalmente o linfoma. Alguns quadros de linfoma estereotópico, linfoma cutâneo, podem ter como consequência também uma demodicose em animal adulto. Já peguei também algumas vezes. Sertolioma, alguns tipos de mastocitomas, alguns tipos de neoplasias podem desencadear de maneira secundária a questão da Demodex. Então, sempre fique atento. Dica, Demodex em adulto tem alguma coisa aí acontecendo. Não é comum. Tem alguma doença de base. Comece a investigar. Eu pego muito doenças endócrinas e doenças oncológicas. São os mais comuns no meu dia a dia. Terceiro, vem aí alguma coisa associada ao uso inadequado de corticoide. Então, fica assim, tá? Se você não encontra a causa, então você tem ali a Demodex nesse animal adulto, você está tentando investigar e não está achando a causa base, monitora esse cara, monitora com o clínico geral por pelo menos 1 ano, vai monitorando, que às vezes alguma coisa vai acontecer. O que acontece hoje? Eu tenho alguns pacientes que a gente tem uma dificuldade de fechar a doença endócrina. Eu pego muito isso. Então, ele vai,
Tem toda a clínica da doença endócrina, por exemplo, de um hipertiroidismo, por exemplo, hiperadrenocorticismo, por exemplo. Tem toda a clínica, mas eu não consigo fechar. Então, ali, eu vou monitorando esse cara até o momento que a gente conseguir fechar junto com o endócrino, né? Eu sempre trabalho com o endócrino junto comigo, vou deixando para controlar o problema ali. Né? Então, acontece isso, monitora. Pode ter aí uns 50% dos casos aí de vocês que a gente ainda não consegue fechar, mas monitora. Uma hora vai aparecer essa doença de base que está gerando essa dermatose, tá? Fica de olho. O Luciano colocou uma pergunta. Em todos os animais que chegam com alguma dermatite, você aplica raspado para avaliação? Toda doença alopécica, Luciano, toda alopecia, eu tenho que fazer um raspado, uma fita, eu tenho que fazer uma avaliação de se eu tenho uma linha aí para pensar em dermatofitose. E infecção, tanto bacteriana, né, presente. Então, qualquer lesão alopécica, a minha obrigação é fazer uma investigação para demora, tá? Vou conversar mais sobre isso. Tudo bem? Beleza? Ó, um caso aqui de Demodex em animal adulto. Não era filhote. Nunca teve doença de pele na vida. Nunca teve. Começou com sinais de coceira em região de boca, perto de olhos. Foi feito corticoide de doses altas para tentar conter esse processo em olhos e boca. E corticoide foi estendido pela proprietária sem um aval do médico veterinário do clínico, por muito tempo em dose exagerada, e a coisa começou a piorar, gerar lesões. Então foi um corticoide, uso de corticoide excessivo, de maneira inadequada pela própria proprietária, desencadeando o quadro nesse paciente idoso. Ele nunca teve problema de pele. O clínico colocou ali um corticoide de dose baixa por pouco tempo para melhorar o problema de inflamação que ele tinha em volta dos olhos e perto de boca, mas a proprietária, por conta própria, começou a usar de maneira exagerada, gerando uma imunossupressão. No caso, ainda bem, foi temporária, mas desencadeou aí a Demodex nesse paciente, que nunca teve nada. Então, fica de olho, clínica, começa a entender esse cara, começa a entender o porquê que está acontecendo, e isso é um paciente, tá? Com Demodex em adulto. Fica de olho, tem alguma coisa acontecendo aí. Aí, no caso, é um aumento exagerado do uso do corticoide. Tá? Vamos entender um pouquinho mais a epidemiologia. Estão comigo ainda? Me fala aí, vocês estão comigo? Deixa eu beber uma água enquanto isso. Deixa eu ver se no Instagram tem alguém querendo assistir a aula. Né? Deixa eu dar uma olhada. Depois me fala se vocês estão comigo aí. Estão gostando da aula até agora? Fala comigo. Olha, eu vi que a Beatriz já marcou a gente. Depois eu vou colocar. Excelente, a Natália está gostando. Que bom. Olha só, gente, então vamos entrar a fundo aqui na epidemiologia. Olha que interessante esse dado aqui. A incidência. Vocês acham que dermaticose é uma doença importante? O que vocês acham? Gente, ó, tem um trabalho nos Estados Unidos que tem mais dados de animais assim, investigando de doenças de pele em cães, e eles viram que a incidência é baixa, é de 0,58%. Então, a incidência da doença não é comum, certo? Não é uma doença comum no nosso dia a dia. Já foi mais comum, eu pegava mais no meu dia a dia Demodex, hoje está cada vez mais raro. Tá? E é isso que a gente vê nos trabalhos mais recentes, que a incidência da doença está caindo cada vez mais. Então, em dados aí com mais de 1 milhão de animais atendidos com doenças dermatológicas, a demodicose, ou demodiciose canina, ela ocorre em 0,58% dos casos. Quando a gente fala de idade que ocorre, né, as doenças, a principal faixa de idade pode variar de 3 a 18 meses, para aqueles animais jovens, que é o que a gente vê normalmente dentro do nosso consultório. É aquela demodicose juvenil, não é tão comum uma demodicose em adulto, e localizada, não é comum um quadro generalizado. Né? Então, bate. E no Brasil? Temos um trabalho no Brasil que começou a entender a faixa de idade que ocorre essa doença nos nossos cães. E aí eu coloquei aqui. Esse trabalho relata que 90% dos casos são animais com menos de 3 anos de idade. E 70% dos casos com menos de 1 ano. Então bate com o que a gente vê lá fora. Então é uma doença que ocorre em um animal jovem, na maioria dos casos. Animais com menos de 1 ano de idade, em 70% dos casos, ou menos de 3 anos.
Tá? Então, quando você começa a ver Demodex no animal mais adulto, fica de olho. Pode ser alguma particularidade. Aí a Lu falou que está aqui, a Fê falou que está muito boa, e a Lu comentando que está amando e aprendendo muito mais. Que bom, fico feliz que vocês estão comigo. Aqui, a Jamile colocou, será que é o uso do Simparic? Ela botou um ponto aqui de interrogação, que pode estar diminuindo essa incidência? Então, eu acho que a melhora dos produtos que a gente utiliza no tratamento está influenciando isso sim. Eu concordo com isso. E aí, gente, daqui a pouco vamos voltar. Vamos já entrar aí, Jamile. Pô, então será mesmo que é genético? Entende aí o questionamento de alguns autores? Como é que a gente está tendo uma menor incidência e a gente não está deixando de cruzar, então? O que está acontecendo aí? Ou será porque a gente começou a melhorar o tratamento? Então, temos pontos aí para discutir daqui a pouco. Então, pode ser. Não consigo ainda, Jamile, te dar a certeza disso. Mas tem alguma coisa aí, não tem? E aí a Fernanda colocou aqui. Eu acho que não é só o Simpari, a gente está falando das isoprostazolinas, exato, como um todo, concordo. Ela complementou aí a informação da Jamile, concordo, Fernanda. As isoprostazolinas estão aí por trás. Vamos aprofundar isso daqui a pouco. Beleza? Predisposição racial. Então tem um trabalho importante americano que ele coloca o seguinte, que ele vê na população de cães com Demodex algumas raças mais acometidas. American Staffordshire, né, Bull Terrier, os Bulls Terrier de uma maneira geral, o Shar-Pei, Scotch Terrier, Bulldog inglês, o Shih Tzu e algumas raças mistas. Então são raças que mais ocorrem aí a questão da demodificose canina. No Brasil, tem alguns trabalhos que eles dividem que raças com pelo curto têm uma maior incidência, algumas raças de pelo curto, e algumas raças de pelo longo têm uma maior incidência. Então ele divide por conta da questão da pelagem, esses autores brasileiros. Então eles falam que em raças de pelo curto, como Dalmatian, Doberman, Bull Terrier, Pitbull, Pinscher, Terrier brasileiro, né, que é o Fox Paulistinha, o Boxer, o Bulldog inglês do Shar-Pei e o Dog alemão e os Teckels são os mais acometidos. E em raças de pelo longo, como o York, pastor alemão, o Rottweiler, o Cocker, o Sheepdog, o Shih Tzu e o Lhasa e o Collie também são raças mais acometidas dentro do trabalho aqui no Brasil. Tá? Então, gente, eu já peguei em várias raças essa doença. Eu vejo hoje muito nos Bulls. Então, todos os Bulls, Bulldog, American Bully, Bull, Pitbull. Então, hoje a minha casuística maior está nessas raças. E aí faz a gente pensar aquela questão genética de novo, certo? Mas pode estar envolvido em inúmeras outras raças. Então, assim, todas essas aí, eu me lembro que já tem um ou outro paciente com alguma coisa de Demodex, né? Então, não sei vocês, o que vocês acham dessa questão racial, certo? Fernanda colocou aqui pra gente. Eu acho que também podemos relacionar com maior cuidado com os cães, com certeza, e aumento da frequência de idas aos vets, concordo plenamente. Né? Então, assim, a gente tem aí hoje uma mudança da relação, né, do homem com o animal de estimação. Hoje o animal deixou de ser um animal de trabalho, né, para ser um membro da família, ser um filho, o filho pet. Está dentro de casa, está na minha cama. Então, essa mudança da mentalidade do homem, social, né, essa mudança social da mentalidade do homem frente ao cão, ao pet, influencia, com certeza influencia nesse maior cuidado, nessa maior pesquisa, influenciou para a gente ter medicações melhores. Isso tudo tem uma correlação. Tá? Concordo. Aí a Lu comentou que os clientes chegam na loja procurando produtos mastigáveis que previnem contra as sarnas. A cada dia ela vê mais essa procura. Sim, porque são produtos muito bons, tem o seu custo, né? Não são produtos muito baratos, mas tem o seu custo, mas são eficazes, eficientes, respondem super rápido. Então, tem o seu porquê dessa procura, né? Muito bom. Tranquilo? Vamos para o padrão lesional. Vocês me perguntaram aí algumas coisas de padrão lesional. Então, como é que é esse nosso paciente com demodificose canina? Como é que ele chega para a gente na clínica, né? No nosso dia a dia? Ele vai chegar lá no consultório, como é que ele vai estar? Como é que vai estar essa pele como lesão? Né? Então, eu tenho uma queda de pelo, posso ter um animal com queda ou com rarifação pilosa e até mesmo áreas e lesões alopécicas. Então, áreas específicas com alopecia. De uma maneira geral, no início da doença, não é uma doença pruriginosa, mesmo sendo uma sarna, um ácaro, né, ela não tem como característica principal o prurido.
Mas a gente sabe que alguns animais, principalmente com as infecções secundárias, ele tem um prurido importante. Então, às vezes, o prurido não é pela presença inicial da Demodex, mas sim pela consequência dela na pele. Então, fica aí, normalmente sem prurido, não é uma doença pruriginosa, mas isso pode acontecer. Eritema, né? Então, uma inflamação localizada nessa pele. E aí vem sinais da infecção. Quais são os sinais clássicos de uma infecção bacteriana? Começando com uma piodermite superficial ou até mesmo já evoluindo para um processo de foliculite. Eu vou ter uma crosta, normalmente uma crosta melicélica, uma crosta amarelada, e ela pode evoluir indo para situações mais profundas, essa infecção, ou por ação traumática desse animal já se coçando, se machucando, gerando escoriação, uma crosta hemática. Pode evoluir para crostas hemáticas. Além disso, como eu falei, tem a questão da infecção mais profunda da pele, por exemplo, uma infecção bacteriana gerando uma foliculite, normalmente por estafilococcus. E pode também estar presente a questão do comedo. Toma cuidado, um sinal muito comum são comedos. Essa área alopécica com comedos. Se você vê uma área alopécica com esses sinais e comedos, faça um diagnóstico ali, tenta ver se aqueles comedos estão associados a Demodex. É um sinal muito comum, os comedões, os comedos. Tá? Então, hoje eu pego vários animais que eu olho bem essa pele e vejo comedos. Pode ter um Demodex aí, e às vezes eu acho. Tá? Disqueratose secundária, que é a seborreia, normalmente uma seborreia seca, onde a gente vê aí mais descamação, uma pele descamativa. Em algumas situações, eu posso ter uma seborreia oleosa, que não deixa de ser uma disqueratose secundária, com mais untuosidade, uma pele mais graxenta, mais untuosa. Fica de olho do Demodex sanguinea, lembra disso? Pode causar dermatite seborreica, então fica de olho. É um Demodex que ele cresce dentro de glândula sebácea. Então, cuidado aí com esses sinais. Hiperqueratose e hiperpigmentação, quando a gente pensa em doença crônica, quando a coisa já está indo para um caminho muito ruim. Então, aquele animal não está sofrendo de pouco tempo, a coisa está se estendendo. Então, eu tenho uma resposta de cronificação dessa pele, gerando hiperqueratose e hiperpigmentação. E a junção dos dois, o que é? Lignificação. Então, a gente pode ter animais com uma pele lignificada. Já pegaram esses casos crônicos? Pode acontecer. Vamos para o diagnóstico. Gente, o diagnóstico, ele é muito fácil. Ele é muito tranquilo de ser feito. E na minha visão, é uma obrigação do médico veterinário, tanto o dermato quanto o cara que quer fazer uma boa clínica, fechar o correto diagnóstico de sarna Demodex. Então, esse conteúdo é só um recorte de uma das nossas aulas. Na Dermatovet Class você tem acesso a 144 aulas de dermatologia veterinária para você atender com segurança e virar referência em dermato na sua região. Dermatovet Class. Protocolo certo. Diagnóstico seguro.